Fazia 20 anos que Mira acordava com o mesmo pesadelo toda noite. O som de um lobisomem mastigando os ossos de seus pais. Também fazia 20 anos que ela se preparava para vingá-los. Isso mesmo, ela se tornou uma caçadora de lobisomens. Agora, sem mais delongas, se inscreve, se benze e vamos para a história. Aldemira, ou Mira, era só uma menina quando viu os pais dela serem mortos em um ataque de lobisomem dentro de casa. E nunca conseguiu tirar da mente as imagens terríveis daquele dia, do qual ela só conseguiu sobreviver porque a mãe teve o cuidado de esconder embaixo da cama às pressas, enquanto as suas duas irmãs tiveram que saltar a janela e fugir para longe, sem saber que nunca mais voltariam a ver aquelas pessoas que ficavam para trás. Desde aquele dia, o destino da menorzinha delas, que era Mira, seria viver e penar como uma órfã, sozinha, aprendendo a conviver com o trauma, o abandono e a solidão infinita de dias e dias em um orfanato, até que completasse 18 anos. Quando precisou sair daquele ambiente, não teve dúvida, seguiu carreira no exército. Não que ela tivesse vocação militar, pelo contrário, o que ela tinha era uma obsessão por armas, alimentada pelo seu desejo de vingança e a vontade mais a necessidade de aprender a manejar todo tipo de arma para ir atrás do principal objetivo da vida dela, que era matar aquele lobisomem. Pois assim ela fez, ingressou, cumpriu seu tempo no exército e depois, quando ela saiu, o único objetivo que ela tinha na vida era procurar o bicho, o lobisomem que matou os pais dela. No começo parecia uma agulha no palheiro. E era mesmo, afinal, tinha se passado mais de 20 anos. Seria extremamente difícil para ela voltar àquela cidadezinha da infância e do trauma, principalmente porque, além de ela não saber quem era o lobisomem, a essa altura ela não podia adivinhar se ele ainda estava vivo e, se tivesse, quem seria dentre aquela multidão de pessoas que agora deveriam estar absolutamente mudadas, tão mudadas quanto ela estava. Até que houvesse uma ideia de solução para resolver esse problema, de saber quem era, ela estava de pés e mãos atadas, porque não adianta nada ter o preparo, o armamento e a vontade inquebrantável de acertar contas com o inimigo se você não conhece o rosto dele e nem o nome. Acontece, porém, que em um dos muitos pesadelos que ela costumava ter, ela lembrou de uma cena ao acordar. Ela lembrou de um detalhe que tinha se perdido na infância, no meio do trauma e de todas as outras coisas que ela viveu depois. Porque naquela noite terrível, que mudaria para sempre a vida dela, aquele monstro hediondo que invadiu a casa dela e acabou com toda a família, farejou o quarto e descobriu ela embaixo da cama. Dessa maneira, como se encarasse a própria morte de frente, ela pôde ver os olhos dele bem de perto e nunca mais esqueceu daquela cena, ainda que talvez estivesse escondida em alguma parte do inconsciente dela. No momento em que ela estava aterrorizada, suspendendo a respiração para não se denunciar embaixo da cama, ela percebeu o silêncio no quarto, mas não teve coragem de sair logo. Em pouco tempo, ela percebeu as 4 patas enormes se aproximando da cama, até que ficou bem rente ao lugar onde ela estava deitada. E não demorou para que arribasse o lençol, descobrindo ela lá embaixo. Ela não conseguia desgrudar os olhos daquela cena. E, portanto, não deixou de ver quando aquele animal asqueroso e repugnante rasgou o lençol da cama com as garras e avançou com a mão direto no pescoço dela. O coração acelerou e ela entendeu nessa hora que era o fim para ela, mas estava enganada. Como se tivesse a capacidade de fazer um último favor para salvar a filha, uma correntinha de prata que a menina trazia no pescoço, que tinha sido presente da mãe, foi o que impediu que o lobisomem a estrangulasse, porque, como se sabe, a prata em contato com o lobisomem gera uma queimadura enorme. Pois no momento que pareceu que ia ser o fim para ela viu o bicho recolher a pata e dar um uivo enorme, e em seguida fugir com a pata queimando. Começou a buscar na memória de todos os lobisomens que ela tinha sido contratada para matar. Sim, porque depois do exército, a função dela era essa, e era assumida para todo mundo. Onde tiver lobisomem, contrate Mira, e não deixava serviço por fazer não. Com Mira, cada bala era uma cova. O que ninguém conseguia entender é por que uma moça tão delicada como ela tinha uma profissão assim tão peculiar. Pois de todas as andanças dela em busca de lobisomem, de todos os bichos que ela chegou a bater, nenhum deles tinha marca sequer de cicatriz na pata. Nenhum. Isso sempre chamava a atenção dela. Pelo menos uma coisa é certa. O que eu estou procurando
ainda não passou pelas minhas mãos. Fora isso, ela também tinha um costume quase obsessivo de observar as mãos das pessoas para ver se não tinha cicatriz. Pois com o passar do tempo, apesar de todas essas dificuldades em encontrar o bicho que ela procurava, e apesar dessas partes que ela ainda não sabia como resolver, ela decidiu com ela mesma. Só tem um jeito, eu vou para cima e chegar lá eu descubro. Não tem outra maneira. E assim sendo, ela viajou de volta àquela mesma cidadezinha da infância dela, onde ela tinha passado o pior dia da vida. Quando chegou, a primeira coisa que ela percebeu, ninguém reconheceu ela. Ela ficou por ali, camuflada, e aproveitou dessa coisa de ninguém lembrar dela para ficar investigando sem que ninguém desconfiasse. No entanto, a cidade também tinha mudado muito, e ela quase não reconhecia ninguém e nem tampouco o lugar. Estava tudo muito diferente, e ela teve que ir se readaptando aos poucos. Porém, a sorte mudou a seu favor, numa noite em que ela não esperava que nada demais acontecesse. Era uma noite de sexta-feira, de lua cheia, e ela passou em um bar para conversar com as pessoas, ficar ali, jogar a conversa fiada e para ver se alguém comentava alguma coisa sobre um lobisomem por ali. Quando parecia que ela não ia encontrar nada, além de bêbados, decidiu tomar um drink e ir embora. Ora, pois na hora que ela chegou no balcão do bar, ela percebeu que o homem que atendia, o barman, usava uma luva só em uma das mãos. Ela ficou prestando atenção naquilo e, fingindo que não tinha percebido nada, na hora de receber o drink, ela, desastradamente, assim realmente fingindo que tinha sido sem querer, derramou na mão do homem, do sujeito que serviu para ela, o barman. Pediu desculpas. O homem, não tem problema, eu faço outro drink para você. Só um instantinho enquanto eu lavo as mãos. Aí foi ali, tirou a luva e começou a limpar as mãos para preparar outro drink para ela. E ela percebeu que havia uma enorme cicatriz na mão dele, que a luva cobria. Isso foi o suficiente para ela se tocar no bar, num canto escuro, onde ele não percebia que ela estava. E de lá ela pôde, à vontade, ficar observando cada movimento dele. Inclusive, quando ele virou para entregar a bebida e ela não estava mais. É claro que uma pessoa que trabalha fazendo drinks, uma hora ou outra pode quebrar um copo e se ferir, ou sei lá, pode se cortar enquanto corta uma fruta para fazer um coquetel. Existem várias explicações para uma cicatriz. Então ela não queria ir com muita sede ao pote para não errar de pessoa. Por isso, ficou observando. Antes da meia-noite, ela percebeu que o homem foi se retirando. Ora, não perdeu tempo. Ele se esgueirou para sair pela porta dos fundos e ela seguiu atrás dele. Já do lado de fora, ela com todo cuidado que pôde, para que ele não percebesse que ela estava seguindo, e aproveitando para se esconder em tudo que ela achava pelo caminho. Um pouco atrás de um carro, outra hora atrás de um poste, até que chegou num ponto da estrada que foi ficando cada vez mais esquisito, cada vez menos gente na rua, nenhum carro estacionado, e começava a entrar numa área de mata. Daí a única maneira dela não perdê-lo de vista era entrando na mata também. Ora, a única coisa que ela pensou foi: eu não vim até aqui para amarelar agora. Se esse cidadão for a pessoa que eu estou procurando, eu vou atrás dele até o fim e só volto para minha casa, só saio dessa cidade com a história resolvida. Pode ser que isso me leve até o cemitério, para descansar em paz, sabendo que eu fui até onde eu pude, ou apenas para visitar o túmulo dos meus pais e dizer que a morte deles foi vingada. Meu único destino a partir de agora é seguir esse sujeito até onde ele for, independente de para onde isso me leve e de quanto vai me custar. E entrou sem pensar duas vezes. Ela não tinha nada que temer, porque ela tinha treinamento militar para se virar em qualquer mata e saber se orientar. Então ela foi mesmo. Na hora que ela entrou, que andou assim uns 200 metros para dentro, que estava embrenhado no escuro, e a única coisa que dava para ver era a sombra das árvores e o breu da mata, nada além disso, ela sentiu o peso de uma mão no ombro dela. E sob a luz da lua, ela reconheceu, não a mão, mas a cicatriz. Você estava me seguindo? Ela virou e o homem estava olhando para ela bem de perto, de maneira que imediatamente toda dúvida que ela tinha se dissipou. Ela reconheceu o mesmo brilho daquela mirada assassina que ela viu quando era menina embaixo da cama. Tão logo o lobisomem tinha descoberto ela. Era aquele homem. Agora restava saber se ele também tinha consciência de quem era aquela pessoa, de quem era ela. O barman, com muita naturalidade, disse a ela: se a moça está procurando alguma coisa,
é possível que tenha encontrado. Aí ela, para ganhar tempo, disse: Não, moça, é que eu não sou daqui, saí andando e acabei me perdendo. Estava distraída. Talvez eu tenha bebido demais. Ele: bebeu demais. O drink que você pediu, o primeiro você derramou, o segundo você não esperou para beber. O único lugar daquele bar que vende drink é onde eu trabalho. Eu sei que você não bebeu uma gota. E digo mais, eu também estava prestando atenção em você. Desde a hora que eu vi que tipo de assunto te levou até ali, o que você estava perguntando para as pessoas. E eu deixei você ver o que você queria. Na hora que ele disse isso, mostrou a cicatriz na mão. Só para ter certeza de que você não tem mais aquele colar de prata. E pá, avançou com as duas mãos no pescoço dela e começou a se transformar diante dela. E à medida que ele ia se transformando naquela fera terrível e assassina, a força dele ia aumentando, de maneira que ia sufocando ela cada vez mais. Antes, porém, que ele conseguisse apertar demais ao ponto dela não conseguir respirar, ela caçou na bota uma minúscula arma que vinha escondida e respondeu para ele: É claro que eu não tenho aquele colar. Eu transformei em bala de prata. Dizendo isso, ela encostou a arma no peito do lobisomem e atirou, acertando em cheio o coração daquela besta amaldiçoada. O bicho ainda agonizou um bocado e aos poucos foi voltando a se transformar no homem do bar. Até que uma hora não se moveu mais e ela entendeu que ele estava morto. Só então, Mira pôde cair de joelhos e fazer todo o esforço do mundo para recuperar o fôlego, dando-se conta de que, enfim, tinha acabado a busca, a agonia e tinha acabado a sua vingança. Se ela estava feliz depois disso? Feliz talvez não, mas certamente de alma lavada. E foi nesse estado de espírito que ela se retirou, visitou o túmulo dos pais no cemitério e depois voltou para a vida normal dela. Passou a viver em paz, ainda caçando lobisomens. Mas acima de tudo, com a esperança e com seu faro de caçadora, quem sabe algum dia ela voltasse a encontrar parte da família que ainda estava viva. As duas irmãs que fugiram pela janela. Onde estariam? A última vez que ela tinha ouvido falar em uma delas, tinha sido uma história um pouco descabida, que ela teria virado freira, mas nunca teve certeza nem confirmação. Da outra irmã, nem mesmo um palpite absurdo. Mas tinha toda a vida agora pela frente para seguir buscando as duas. Mas essa é outra história. Quem sabe algum dia a gente conta aqui. Se ela chegar a encontrar, prometo que eu conto. Vamos fazer assim? Se esse vídeo alcançar, sei lá, umas 10.000 visualizações, se a gente bater a meta dos 2.000 inscritos, eu conto a história das 3. Quer dizer, vocês contam aí nos comentários, se querem saber. Se quiserem, a gente volta e conta com o maior prazer do mundo. Caso você tenha gostado de histórias como essa, se inscreve, deixa like, dá uma força enorme pro nosso canal. No mais, muito obrigado e até a próxima.